Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso bíblico. Você que esteve aqui acompanhando até o presente momento, hoje estamos na lição de número 6. O nosso curso ele é composto de 10 lições. Bom, e esse curso bíblico é justamente para que você possa aprimorar seu conhecimento, desenvolver mais sua cultura bíblica. E no assunto de hoje queremos falar sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, ou seja, a segunda vinda de Cristo nas nuvens dos céus, de forma gloriosa, é um assunto que podemos chamar de o clímax do plano da redenção. Porque o plano da redenção, ele para ser concretizado, Cristo precisa voltar a este planeta para dar um fim à história do mal, para dar um fim à história do pecado. E a volta de Jesus realmente é a concretização desse desejo de todos os fiéis de todas as épocas. Bom, e a promessa da vinda de Jesus, ela é real, ela está embasada na Bíblia Sagrada, tanto de Gênesis a Apocalipse, vamos encontrar dezenas e dezenas de textos apontando para o aparecimento e a conclusão da história desse mundo com a volta de Jesus. Bom, quero começar com vocês então sobre a promessa da segunda vinda de Cristo, feita por Ele mesmo, pelo próprio Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos encontrar aqui, dos versículos 1 a 3, a promessa proferida pelo próprio Jesus. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, João 14, 1 a 3. Jesus, nesses versículos, ele faz essa promessa, que ele iria para o Pai, ele iria para o céu e retornaria, voltaria para a terra para buscar todos os fiéis, como ele aqui descreve. Voltarei para vós, para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, a promessa de Jesus é que, na história desse mundo, ela seria concluída com a volta dele nas nuvens dos céus, com o seu retorno glorioso para buscar os fiéis de todas as épocas. Bom, e essa promessa que Cristo fez não foi apenas feita pelo próprio Jesus. Nós vamos encontrar aqui anjos reforçando a promessa de Cristo, vamos encontrar os apóstolos também defendendo também o mesmo propósito de que Jesus voltaria, vamos encontrar patriarcas do Velho Testamento apontando também para o fim da história desse mundo com a volta de Jesus. E aqui eu quero começar com os anjos. Os anjos, eles apareceram para os apóstolos quando Cristo partiu desse mundo, subiu nas nuvens dos céus, depois de concluir todo o seu ministério. Depois que ele partiu, anjos apareceram, reforçando ali a promessa de que Cristo voltaria. Isso se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: e estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, de repente, junto dos discípulos, se puseram dois homens vestidos de brancos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Percebe então que esses dois homens de branco são os anjos, que ali se transfiguraram em seres humanos para poderem ser contemplados pelos apóstolos, pelos discípulos, e eles conversaram com os apóstolos. Enquanto os apóstolos estavam olhando, fitos no céu, Jesus subindo, então os dois anjos aparecem e começam a conversar com ele. Homens galileus, por que vocês estão aí estáticos, parados, olhando para o céu, contemplando Cristo subindo e que já desapareceu? A certa altura que Cristo ia subindo, a visão ia diminuindo dos discípulos, dos apóstolos, e não puderam mais contemplá-lo. Mas ficaram olhando num misto de saudade e de desamparo. Então, os dois anjos aparecem para confortar o coração dos apóstolos, para não ficarem ali parados. Fossem, então, seguir a vida normal, e a promessa era que Jesus voltaria. Os anjos continuam a falar a mesma temática de Jesus. Ele voltará, ele voltará, ele voltará para então buscar todos os seus filhos de todos os tempos e de todas as épocas. Então, os anjos reforçaram a promessa de Jesus. E essa promessa que os anjos reforçaram não ficaram apenas entre eles, porque futuramente, mais de 30 anos depois, quando o apóstolo Paulo estava ali já numa maturidade espiritual bem elevada, quando ele começou a escrever a carta aos Hebreus,
Ali no capítulo 9 de Hebreus, o apóstolo Paulo também, conhecedor das Escrituras, um doutor em teologia, ele conhecia bem tanto o Velho Testamento como o próprio Novo Testamento, e ele escreve que Cristo voltaria. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim o apóstolo, da fé e da coragem. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então Jesus vai aparecer uma segunda vez. E é interessante observar que Paulo diz aparecerá. Aparecerá é um verbo que denota que ele está ali naquele momento onde todos podem contemplá-lo, onde todos podem vê-lo. Então a volta de Jesus não será secreta, não será uma volta misteriosa onde ninguém poderá vê-lo. Pelo contrário, nós vamos ver no decorrer do estudo de hoje que Jesus voltará visível, corpóreo, universal para todos. E aqui o apóstolo Paulo diz que ele aparecerá uma segunda vez, porque ele apareceu a primeira vez como uma criança, como um bebê, desenvolveu suas faculdades físicas, mentais, cresceu, tornou-se jovem, adulto e depois morreu na cruz para salvar a humanidade. E retornou ao céu, ao seu local de origem, mas voltará para a terra para buscar todos os fiéis de todas as épocas. Essa é a promessa que Cristo tem para todos nós. Por isso que nós vimos no estudo anterior que o estado dos mortos é a sonolência. E então nós entendemos que agora sim faz sentido, faz uma razão Cristo voltar para despertar do sono da morte todos os fiéis de todas as épocas. Bom, como eu mencionei para vocês, Jesus falou da sua vinda, os apóstolos também falaram e os anjos reforçaram e os patriarcas também. Um antigo patriarca, ali dos tempos de Adão ainda, já tinha ciência de que Cristo voltaria uma segunda vez no planeta, mesmo antes dele vir a primeira. Estou falando de Enoque. Bom, Enoque foi um homem de Deus, um servo de Deus, que andou com Deus mais de 300 anos e, por fim, Deus o trasladou, o levou vivo para o céu. Enoque foi o primeiro homem que cruzou os portais celestiais sem ver a morte. Bom, isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, você pode encontrar essa informação. Mas queremos aqui agora, na carta do apóstolo Judas, a Bíblia menciona que tem 2 Judas, e esse Judas aqui, pertinho de Apocalipse, apenas um capítulo essa carta, no versículo 14, aqui Judas descreve a crença que os patriarcas tinham no passado, e ele vai mencionar um desses patriarcas. Bom, o versículo 14 diz assim, certamente a estes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos. Então, essa promessa do retorno de Jesus realmente era uma promessa verdadeira, autêntica, e era uma promessa que palpitava no coração de todos os fiéis de todas as épocas. Mesmo aqueles que viveram antes da primeira vinda de Jesus, eles já tinham noção, já tinham uma real concepção que Cristo precisaria voltar uma segunda vez neste planeta como rei, glorioso, vencedor, triunfante, para ressuscitar e levar os salvos para a eternidade, para a glória. E aqui Enoque, vivendo ali ainda muito tempo antes do dilúvio, descreveu que essa era a sua confiança, que essa era a confiança dos fiéis, de Adão, de Eva, de Sete e de todos os fiéis do passado antediluviano, assim bem como do pós-diluviano, assim bem como da nova era testamentária e até hoje, os tempos atuais. A nossa confiança é que Cristo vai retornar para nos levar, para morar com Ele para sempre. Bom, Jesus voltará, como vimos aqui em vários textos da Bíblia Sagrada, isso é um fato, isso tem uma realidade, sabemos que Ele voltará porque já lemos aqui que Ele voltará. Mas a questão é, como Ele voltará? Voltará de forma oculta, de forma despercebida, voltará de forma real, literal, ou enviará alguém para representá-lo em sua vinda? Vamos ver aqui? Vamos ver que Jesus voltará de forma literal. Evangelho de Mateus, capítulo 24, aqui Jesus descreveu ali para os discípulos tanto o fim da história de Jerusalém como nação, como povo de Deus. No capítulo 24 ele vai falar dos antecedentes que ocorreriam na destruição de Jerusalém, como Jesus vai fazer uma mistura dos antecedentes que ocorreria antes da destruição desse planeta, e ele coloca a sua vinda como ponto central de tudo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e 31. Vamos ao 30 e o 31, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão, observem, verão o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então o versículo 30 diz que todas as tribos da terra, essa era a linguagem da época que Mateus escreveu. Então, todas as nações, todos os países, hoje é a nossa linguagem, verão o Filho de Deus vindo nas nuvens de glória. Então, Cristo voltará de forma real, pessoal, nas nuvens de glória, e todo o planeta o verá simultaneamente. O versículo 31 diz assim: e ele, Jesus, enviará os seus anjos. Observe então que Cristo não volta só. Além dele voltar em glória, em poder e majestade, como rei triunfante, voltará acompanhado de todos os seus anjos. O versículo 31 diz que ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então observe que Cristo volta com uma comitiva de anjos, milhares, milhões, talvez até bilhões, não sabemos o número exato, mas o fato é que ele voltará com todos os anjos ao seu redor, e esses anjos é quem recolherá os fiéis vivos, que serão transformados, como nós vimos ontem, e os fiéis mortos, que serão ressuscitados. Os anjos recolhem para encontrar a Cristo nos ares das nuvens dos céus. Que promessa maravilhosa essa daqui. Ainda no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus voltará, visível, corpóreo, universal, e voltará acompanhado de anjos, de todos os anjos dos céus. Imagine você a quantidade de anjos. O profeta Daniel, no seu capítulo 7, ali a partir do versículo 10 e 11, ele diz que são milhões de anjos, são um número incalculável de anjos, e todos eles voltarão com Cristo. Observe que o céu ficará repleto, de uma ponta a outra, do norte a sul, do oriente a ocidente, repleto de anjos, e Cristo sentado em seu trono da majestade no centro do céu, rodeado com essa quantidade inumerável de anjos. Será uma cena fantástica, uma cena realmente que vai chamar a atenção de todo o planeta Terra. Bom, e como a volta de Jesus ela será universal, ou seja, desde o Brasil até o Japão, todos poderão contemplar e ver e acompanhar, o capítulo ainda de Mateus 24, no versículo 27, diz a extensão da visibilidade da volta de Jesus. Pois, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, Cristo será visto de uma parte à outra do planeta. Cristo será contemplado por todos os seres humanos. Não terá como se esconder, não terá como ser ocultado desta vinda majestosa do nosso Salvador Jesus. E para que nós venhamos ter mais ainda convicção de que Jesus voltará não apenas de forma literal, presencial, mas também universal, em todo o globo terrestre, nós podemos ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que nos traz a seguinte informação: vejam, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Quantos verão Jesus? Todo olho do planeta Terra. Não importa o lugar que a pessoa more, não importa onde ela viva, se no Polo Norte, se no Polo Sul, se na Antártida, se na Oceania, se na China, se no Panamá, se no Brasil, qualquer lugar, se na Rússia, todos poderão ver Jesus de onde estiverem. O texto conclui assim: vejam, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Então, até mesmo os soldados, Pilatos, Caifás, Anás, Herodes, aqueles que participaram da crucifixão de Jesus, eles serão ressuscitados para contemplarem Cristo. Porque a Bíblia diz que até mesmo os que o traspassaram na cruz do Calvário verão, e diz mais, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Bom, todas as tribos, todos os países, do planeta Terra se lamentarão. Isso traz-nos uma informação por trás desse versículo, que nem todos estarão preparados para contemplarem Cristo vindo em glória. Nem todos estarão aptos a subirem com Jesus para a eternidade. Infelizmente, Mas Cristo nos está dando hoje esse tempo de graça, essa oportunidade de ver e rever nossos conceitos, nossa vida e o que estamos fazendo com ela. Se estamos realmente tendo uma vida digna, justa, pela graça de Jesus, se o temos aceitado como Salvador pessoal, pois somente aqueles que o têm em seu coração poderão tê-lo visivelmente em sua frente e poderão subir com ele
para viver eternamente. Bom, então Jesus voltará em glória com os anjos, todos eles juntos, voltará de forma corpórea, pessoal, ele mesmo, nas nuvens, de uma extensão a outra do globo. Isso nós já podemos aqui construir esses fatos baseado no que acabamos de ler, que realmente essa garantia da volta de Jesus, ela ocorrerá, muito em breve ocorrerá. Agora, uma outra pergunta, para quê? Para que Jesus voltará? Por que ele tem que voltar? Por que ele não pode concluir a história do planeta Terra de lá de onde ele está, de lá de onde ele se encontra hoje, nas cortes celestiais? Bom, Jesus voltará por um motivo bem óbvio e básico, que todos nós já temos uma noção, mas vamos confirmar isto no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 27, nos diz o motivo pelo qual Cristo voltará. Então, aqui nós encontramos na Bíblia Sagrada o seguinte: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Vocês prestaram atenção no detalhe final? Recompensará. Então, Cristo volta para dar a recompensa a todos. Mais uma vez, para quem assistiu o estudo de ontem, vocês podem observar que os mortos estão dormindo, eles não receberam a recompensa ainda. E aqui Jesus confirma o motivo da sua vinda. Ele volta para recompensar todas as pessoas. Se morrêssemos e automaticamente já estivéssemos no céu, já teríamos recebido nossa recompensa. Não teria necessidade de Cristo voltar para recompensar mais quem e o quê? Então Jesus voltará para recompensar todos, cada um segundo as suas obras. Então aquele velho ditado é verdadeiro: o que se planta, se colhe. Se você planta o bem, colherá o bem. Se você planta o mal, colherá o mal. Se você planta egoísmo, mágoa, ressentimentos, invejas, ódio, exaltação, orgulho, soberba, colherá todos esses frutos desagradáveis. Mas se você planta os frutos do Espírito, você colherá também os frutos do Espírito na volta de Jesus. Então Cristo volta para dar a recompensa, para dar o salário que cada um merece e que cada um fez por onde. Para aqueles que viveram ao lado de Cristo, o salário será a vida eterna. A recompensa é viver para sempre ao lado dele. Para aqueles que viveram uma vida egoísta, uma vida que não foi pautada pelos princípios da Bíblia Sagrada, terão que colher realmente frutos desagradáveis. Bom, então Jesus volta para recompensar a todos, bons e maus, justos e injustos, fiéis e infiéis. E como ele volta para recompensar, na volta de Jesus, obviamente, se ele volta para recompensar, então o primeiro passo que ocorrerá com os mortos é o que nós vimos no estudo anterior e queremos apenas frisar novamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, aqui diz o que acontecerá com os mortos na volta de Jesus. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Observem que os textos vão criando aqui uma cadeia, onde vão estando em harmonia todos eles. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Então o que ocorrerá com os mortos fiéis na volta de Jesus? Ressuscitam para receber a sua recompensa, conforme diz Mateus 16, 27. Então, Cristo volta nas nuvens de glória com os seus milhões e bilhões de anjos para recompensar. Primeiro começando com os mortos fiéis. E observe um detalhe interessante que o versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4 diz que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Isso nos leva a entender que haverá uma segunda ressurreição em uma outra ocasião, que é o que nós veremos nos próximos estudos. Então, somente ressuscitará na volta de Jesus o grupo das pessoas que foram fiéis a Jesus, o grupo de pessoas que viveram para Deus. Então, todos aqueles que viveram a vida sem Deus não ressuscitam na volta de Jesus, com exceção daqueles que os traspassaram, com exceção daquele grupo de pessoas que participou da crucifixão de Jesus. Esse grupo de pessoas é um grupo especial que Deus, em sua providência, achou por bem ressuscitar apenas esse grupo de homens maus e ímpios, para contemplarem aquele que eles bateram, cuspiram, escarneceram e crucificaram. Então, esse grupo de pessoas, de forma especial, ressuscitará. Apenas eles, de homens ímpios, maus e infiéis. Mas o restante da humanidade que não realmente teve Cristo como Salvador, esses não ressuscitam na volta de Jesus. Caim, todos os ímpios do tempo antediluviano, todos os ímpios do tempo dos judeus no passado, todos os ímpios do tempo da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea e Neomoderna.
Então, todas as pessoas que morrem sem Deus, por enquanto, na volta de Jesus, não ressuscitam. Nós vamos ver que eles vão ficar ainda um período de 1000 anos dormindo no sono da morte, até depois de 1000 anos serem ressuscitados, aí sim, para receber sua recompensa final. Veremos isso nos próximos estudos com mais detalhes. Bom, então na volta de Jesus, ele vai ressuscitar todos os mortos fiéis, dando a eles um corpo imortal, um corpo glorioso, jovem, para todo sempre. E os vivos? Na sequência, Cristo agora vai dar o toque da imortalidade, quando ele estiver nas nuvens dos céus, depois de ressuscitar os mortos e torná-los gloriosos, corpos jovens e imortais e incorruptíveis. Agora Cristo vai dar o toque da imortalidade para os vivos. No versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4, diz assim: depois que houver a ressurreição dos mortos fiéis, depois os que ficarem vivos, no caso os fiéis vivos, na volta de Jesus, seremos transformados e arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Cristo ressuscita os mortos, os torna imortais, e Cristo agora dá o toque da imortalidade aos vivos, a nós que estivermos vivos, quando ele voltar nas nuvens. E depois do toque da imortalidade, tanto para um grupo dos ressuscitados, mortos, como dos vivos, agora todos os dois grupos, que já não estão mais diferença nenhuma, porque todos os dois estão vivos, jovens, imortais e incorruptíveis, começam a subir, começam a ser trasladados visivelmente na presença dos anjos e na presença de todos os salvos. São trasladados para o encontro com Cristo nas nuvens dos céus. E daí para frente irão para o céu, irão para o paraíso de Deus. Então essa é a promessa, essa é a recompensa que Cristo dará a todos os fiéis, sejam mortos, sejam vivos, na sua vinda, no seu retorno. Bom, agora fica duas perguntas finais para nós, aqui compreendemos também. E os ímpios que estiverem vivos na volta de Jesus? Aquelas pessoas más, egoístas, orgulhosas, exaltadas, vaidosas, e que viveram a vida apenas para si mesmo. Não viveu uma vida para o próximo, não viveu para Deus, não viveu uma vida pautada por princípios morais e bíblicos. O que ocorrerá com essas pessoas? A Bíblia nos informa. Infelizmente, o resultado delas também não será nada agradável. Apocalipse capítulo 6, versículo 14 e 17, diz que aqueles que estiverem vivos e não se prepararam para o retorno de Jesus, será momentos desagradáveis para eles. Diz aqui no versículo 14, olha a cena que é descrita em Apocalipse 6, 14, no retorno da volta de Jesus. O versículo 14 diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho. O céu aqui é a atmosfera, essa parte azul que nós enxergamos durante o dia, que escondem os constelados céus, que é o segundo céu, ao qual Cristo se encontra no terceiro. Paulo diz isso lá em Coríntios, né? Então o primeiro céu, que é o céu atmosférico, vai se abrir, e o texto diz assim: o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, montes e ilhas. Então nós entendemos, em cima desse texto, que na volta de Jesus, o planeta estará todo transtornado, terremotos, maremotos, tsunamis. Por isso que aqui fala que montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Montes, a terra vai tremer absurdamente, terremotos de magnitudes incalculáveis, inimagináveis, e tsunamis também vão engolir ilhas inteiras, cidades marítimas. Vai ser um tremendo terror. Versículo 15 agora diz aqui o que acontecerá com as pessoas que estiverem vivas na volta de Jesus e não se prepararam para esse momento. Os reis da terra, uso aqui o título do passado, que seria hoje presidentes, governadores, né? Os reis da terra, os grandes chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo ser humano livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então observe que os vivos que não se prepararam estarão aterrorizados na volta de Jesus. Por quê? Porque sabem que não poderão subir com ele para o céu. E na sequência eles farão a oração dos insensatos, que é o versículo 16, diz assim: e eles diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Observe que os ímpios vivos, eles oram, faz uma oração para os montes, para os penhascos, para as rochas. Por favor, caia sobre nós, por favor, nos esmagues, que nós não podemos suportar. Observe que eles estão de frente para Cristo nas nuvens dos céus. Eles dizem: escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque eles estão observando o Cordeiro. E o Cordeiro, para aqueles
que não receberam ele em seu coração, terá que suportar a sua ira. E o versículo 17, eles concluem assim, os ímpios, com a mesma oração. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eis a pergunta que os vivos que não se prepararam para esse momento tão solene, tão sério, terão que defrontar tarde demais. Então os vivos ímpios que não se prepararam para a volta de Jesus, no retorno de Cristo, serão esmagados pelas montanhas, pelas rochas, serão consumidos, fulminados pela glória de Cristo e dos anjos. Não sobrará nenhum ser humano vivo na volta de Jesus que não se preparou, porque os que estão vivos, que se prepararam, subirão com ele. Os mortos que foram fiéis ressuscitarão com ele, e os demais todos serão consumidos e destruídos na volta de Jesus pela glória do próprio Cristo. E, nessa mesma situação, os ímpios que estiverem mortos, que não fizeram de Jesus o seu Salvador, simplesmente continuarão na sepultura. Não ouvirão nada, não verão nada. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz assim: mas os outros mortos, quais outros? Os que não morreram em Cristo. Os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Percebe? Então todos os homens ímpios e maus, todos os homens que não fizeram de Jesus o seu Salvador e que estão mortos, na volta de Cristo, continuarão mortos. Não saberão de nada, não verão nada, não ouvirão nada. E enquanto apenas os vivos que não se prepararam terão que sofrer o terror da separação de Deus para sempre. E aí morrem todos os vivos e os mortos que estão mortos continuam no pó, e Cristo leva agora os fiéis e os salvos. E, naturalmente, você pergunta, o que sobrou na terra? Apenas a terra vazia e os anjos caídos que aqui estão, que aqui ficarão, por esse bom tempo, até novamente, depois desses 1000 anos, Cristo voltar. Mas esse é um assunto para o próximo estudo. Eu quero concluir hoje da seguinte forma, que tanto os vivos que se prepararam para a volta de Jesus, quanto os mortos fiéis a Cristo, que estão dormindo no pó, quando eles ressuscitarem na volta de Jesus, tanto um grupo quanto o outro, que estarão todos vivos e já incorruptíveis e imortais, com um corpo rejuvenescido, eles em um só tom, em uma só voz, uníssono, eles dirão as seguintes palavras que está profetizada por Isaías, o profeta messiânico. Isaías capítulo 25, versículo 9, diz assim: naquele dia se dirá, certamente este é o nosso Deus. Observe o pronome demonstrativo, este, estão de frente dele. Os fiéis estão na terra, ressuscitados, os mortos e transformados os vivos, e Cristo nas nuvens de glória, e os anjos arrebatando os fiéis e levando ao encontro de Jesus nas nuvens, e eles dirão essas palavras: este é o nosso Deus. Cristo é o Deus dos fiéis, dos salvos. E diz mais, nele confiamos, e ele nos salvou. Observe que ali está realmente o verbo sendo colocado no momento em que eles agora estão completamente salvos. Ele nos salvou enquanto estávamos vivos, nos salvou enquanto morreu na cruz e nos salvou da morte. E agora, como diz ele, este é o nosso Deus, ele nos salvou, este é o Senhor, nele confiamos. Agora eles expressam o sentimento que tiveram durante toda a vida enquanto esteve na terra. Percebe? Ele é o nosso Deus, nele nós confiamos, na sua salvação exultemos e nos alegremos. Esse é o sentimento que palpitará e sairá da boca de todos os fiéis na presença de Cristo. Livres da morte, livres do pecado, livres da doença, livres de todo o mal, livre de tudo que não é mais agradável. Eles agora estão subindo na presença dos anjos para contemplar ali o objeto da sua adoração, que é Cristo, o seu Salvador. E então assim, no retorno de Jesus, conclui-se essa etapa do plano da redenção, onde leva definitivamente todos os salvos para o céu, todos os fiéis de todas as épocas, de todos os tempos. Esta é a promessa que a Bíblia tem para mim e tem para você. Uma promessa real, viva e autêntica. Que o retorno de Jesus, que a segunda vinda de Cristo, seja para você o maior alvo e objetivo de sua vida. Seja para você o que você mais precisa. Porque esta vida, ela terá um dia um fim, tanto para mim quanto para você. Mas para aqueles que confiam em Jesus, este fim é temporário na sepultura, se nós morrermos. E se nós não morrermos, nós continuaremos vivos para sempre na presença de Cristo, quando Ele voltar para nos buscar. Que essa seja a nossa esperança, hoje e sempre. E que Deus te abençoe e te prepare para esse grande dia. Amém.